Este programa é patrocinado por SIN e tudo muda. Linha da Praia Imobiliária. Damos valor ao seu imóvel. Olá, seja bem-vindo ao Casa Report. Esta semana vamos até Santa Maria da Feira conhecer a Casa em Travanca. Projetada pelo arquiteto Nelson Rezende, a habitação desenvolve-se em meio rural, num terreno colorido, onde nascem 3 pisos distintos, virados à envolvente. Já em Ilhavo, fomos conhecer o Monte Belo Vista Alegre Hotel. Criado a partir do Espaço Fabril da Vista Alegre, nasceu um edifício novo que se uniu ao palácio já existente e trouxe requinte a todos os espaços. A Casa em Travanca foi um projeto que nasceu num terreno familiar. Começamos a pensar na casa, tínhamos apenas uma filha, mas queríamos sempre uma casa com 3 quartos no máximo, não queríamos uma casa ostensivamente grande, embora tenha uma área razoável, não é uma casa muito grande, todos os espaços conseguem ser aproveitados. Todo o resto, queríamos apenas uma casa que desse para viver no dia-a-dia de uma forma prática e confortável. A Casa em Travanca é o resultado de um pedido feito por um casal amigo para que se pudesse construir num terreno que é este terreno, portanto tem uma envolvente predominantemente rural e tem uma topografia complicada porque é um terreno relativamente inclinado e com uma planta irregular. Os 3 níveis da casa correspondem a 3 volumes distintos e têm acabamentos distintos para o mesmo material. Isto é, o betão no piso em contacto com o solo tem uma cor predominantemente mais escura, depois o piso intermédio, que é o piso do acesso, é um betão cinzento, normal, e o piso superior é um betão branco, que lhe dá uma certa leveza. Cria aqui uma tensão que eu acho que é interessante porque é quase como se ele estivesse a levitar, quase que se projeta para a paisagem. O facto de eles estarem desfasados também nos permite fazer com que a percepção das pessoas que rodeiam a casa seja muitas vezes até de um piso só. Portanto, nós estamos com a presença de um piso ou a presença de 2 ou eventualmente, excepcionalmente, a presença dos 3. O piso intermédio é o piso que se relaciona com a rua. E temos no piso inferior ao do resto do chão, portanto no piso -1, os 3 quartos, que são 2 deles servidos por uma instalação sanitária comum e depois um outro tem uma outra privativa com uma zona de vestir. O objetivo, para além do uso dos materiais no exterior, o betão e a madeira, também pelo interior nós queríamos que esses materiais se pudessem rever. Por exemplo, a escada, ela própria, é o único elemento em betão e a madeira no pavimento também está presente em grande parte dos espaços. Portanto, acabaria por haver uma relação de alguma correspondência entre os materiais que resultam na composição do espaço interior e os materiais que resultam na composição do espaço exterior. E chegamos aqui, é um espaço muito bom, com uma envolvência fenomenal, muitos espaços verdes para poder circular. É muito agradável. Desde que estamos aqui tem sido como estar de férias, praticamente. A própria casa convida a uma vivência tanto no interior como no exterior e então acabávamos por nos sentir mesmo de férias. Essa foi a palavra que nós conseguimos encontrar logo na altura que começamos a viver na casa. Este foi o nosso projeto de vida e não queremos mudar nada. Queremos dar-lhe uma identidade cada vez mais nossa, mas mantê-la sempre assim.
Casa 2L herda o seu nome da configuração geométrica que foi dada como resposta a um projeto para a construção de 2 casas onde já existia uma moradia e havia a intenção de, dentro desse jardim, constituir mais 2 casas para uma família com 2 filhos. A preocupação principal foi garantir a privacidade de todo o núcleo que se iria constituir. Estas 2 casas foram construídas num grande lote com perto de 4.000 metros quadrados, onde se pretendeu autonomia total de cada uma das casas relativamente ao todo, mas ao mesmo tempo que todas usufruíssem num espaço comum, que era este grande jardim que as envolvia e que as une. A entrada na casa é feita no ângulo deste L, que é o núcleo dos 2 braços, e portanto a partir daí temos o hall de entrada. O braço mais comprido do L é aquele que albergará as zonas de quartos, casas de banho, a zona mais íntima, e o braço mais curto do L são a zona das salas. Cada quarto está enquadrado por estes blocos que constituem as casas de banho, garantindo que podem estar completamente abertos e com intimidade total de visualização relativamente ao resto da sala e ao resto da vivência da casa. As casas têm uma relação muito térrea com o jardim, é ser uma intenção clara dos proprietários, que a ligação interior-exterior fosse muito fluida, porque estas são casas que vivem essencialmente do jardim e, portanto, era muito importante trazer o jardim para dentro de casa e haver esta relação interior-exterior mais fluida e mais dinâmica possível. Uma casa é sempre uma resposta a uma intenção, uma pretensão de felicidade. Perceber que estas eram casas onde eles se teriam que sentir muito bem já e seriam casas onde se gostasse de envelhecer, onde se gostasse de ver os filhos crescer, ver a família aumentar e, portanto, tivessem, por um lado, esta flexibilidade de vivência e de maneira de estar, mas que, ao mesmo tempo, fossem suficientemente sossegadas para garantir também que seria bom crescer aqui, seria bom envelhecer aqui, seria bom passar aqui o resto da vida. Vão ser debatidos vários temas que interessam muito ao imobiliário, conforme o título que escolhemos, que desenvolvimento imobiliário queremos. Vamos falar sobre a importância do investimento estrangeiro, vamos falar sobre a questão do que é que, nomeadamente, a banca pensa do futuro do imobiliário, vamos saber as repercussões de eventuais alterações fiscais, nomeadamente este novo imposto sobre património e a repercussão que isso vai ter na captação de investimento estrangeiro e no próprio mercado interno. Vamos trazer o presidente da maior associação da América Latina, que é uma pessoa de nacionalidade brasileira, porque foi o país que este ano mais cresceu a nível de captação de investimento estrangeiro, foi o Brasil, está em terceiro lugar. É uma pessoa que vai dar a visão dele como empresário e como investidor. Vamos ter também o secretário de Estado de Turismo, o Dr. Adolfo Mesquita, vem a falar sobre turismo, a importância do turismo para o imobiliário e do imobiliário para o turismo. Convidei também o Presidente da Construção, que vem falar sobre reabilitação urbana. É importante, nomeadamente, a captação de investimento estrangeiro e o alojamento local ajudou à renovação das cidades, como nós vemos nesta cidade de Lisboa e na cidade do Porto, e é isso que eu pretendo este seminário. Este projeto partiu de uma vontade da Vista Alegre de recuperar o património e criar uma nova valência turística. E desde o princípio que há esta vontade de preservar, de manter e de requalificar. Com o avançar da obra vão aparecendo novas estruturas que vêm fazer com que o projeto seja redesenhado e ajustado de forma a integrar
e harmonizar aquilo que é o pré-existente com a nova construção. A nossa estratégia foi essencialmente desenhar um edifício que fosse sóbrio, quase que anónimo, para que depois, em complemento, a decoração pudesse sobressair e ser contaminada pelo espírito que se vive aqui ao lado na produção da fábrica da Vista Alegre. Para além destas estruturas da fonte, que foram integradas enquanto conformação do espaço de entrada, há uma série de outras paredes de fundação dos antigos edifícios que acabam por ser expostas e integradas como um assumir da história e do passado da fábrica. Os motivos da decoração de cada piso têm a ver com as fases da produção da porcelana. O primeiro piso é o piso de formas e moldes e utilizamos os materiais, um carro de fábrica, os moldes de fábrica. Depois o piso 2 é o piso do branco, que é o produto porcelana depois de cozido. O piso 3, mais forte, que é o piso da decoração. Ao lado do quarto vemos o elemento que vai decorar esse quarto, que tanto pode ser uma peça em branco como pode ser uma peça decorada. O que dá uma vivência na parte nova de 72 quartos, ou seja, 72 eventuais experiências de quartos diferentes. Quando passamos para a parte do palácio, encontramos 10 quartos que a arquitetura concebeu naquele espaço, adaptando uma casa de família que tinha inicialmente 14 quartos, hoje em dia com uma disponibilidade de 10 quartos, e alguns com particularidades fantásticas e únicas, nomeadamente uma das suítes, que, quando damos conta, abrimos uma porta que nos dá para um balcão que está mesmo ao lado do altar da capela. A sensação que nos é transmitida pelos clientes que ficam hospedados é uma sensação de agrado muito grande, sobretudo porque alguns até reconhecem que vieram tantos anos à Vista Alegre, mas na altura vinham só para fazer compras, e agora é que estão a perceber a grandiosidade de todo este espaço e toda a história, não só industrial, mas social e hoje visitável. Para além de ser um 5 estrelas, com todas as valências que normalmente um 5 estrelas tem este extra de se poder viver uma experiência única, uma experiência que só aqui no lugar da Vista Alegre que a pessoa pode sentir. Não perca a próxima edição do Casa Report. Um dos cenários será a Casa Valongo, uma habitação decorada pela empresa Antarte, que concedeu cor e sofisticação a uma casa assumidamente contemporânea, onde cada espaço se ajusta à personalidade da família. E fechamos com votos de uma excelente semana. Já sabe, cuide bem da sua casa. Este programa é patrocinado por SIN e tudo muda. Linha da Praia Imobiliária. Damos valor ao seu imóvel.